A pergunta que chegou agora foi sobre o uso indiscriminado da Ritalina nas crianças que estão sendo rotuladas com portadoras de TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, em uma proporção assustadora dentro de cada turma. Eu tive vendo no jornal à tarde e pela primeira vez eu vejo um comentário de um médico bastante esclarecedor, de dois neurologistas, sobre o assunto. E é importante que a gente leia isso para depois definir procedimentos dentro da escola. Neurologista e professor da Faculdade de Medicina da UFBA e da Baiana, Antônio Andrade, ele explicou que a Ritalina e a Concerta, são os dois medicamentos moda, né? São neuroestimuladores e aumentam a produção de dopamina e serotonina. Está escrito no artigo da tarde. Essas medicações são proibidas para menores de 6 anos e podem causar perda de peso ou atraso de crescimento. Vejam bem, dopamina a mais gera confusão mental, alterações auditivas e visuais. A serotonina mexe com a agressividade. O cérebro trabalha para manter níveis ideais dessas substâncias e não precisa estimular. Antônio Andrade costuma indicar o uso para pacientes com narcolepsia, alterações do sono ou em coma profundo, como estimulante para integrar o indivíduo com a família. Ele ressalta que somente aos 24 anos o cérebro atinge a maturidade. A estrutura cerebral tem a função de excitar, inibir e modular. Se isso não está formado, não tem por que incitar. Há efeitos colaterais possíveis, mas indicamos o uso apenas para caso de TDAH comprovado. Toda medicação, segundo esse neurologista, tem efeito adverso, todos sabemos disso. Agora, uma pediatra já fala a coisa mais incisivamente ainda. A pediatra Maria Aparecida acredita que há uma ditadura imposta pela TDAH e pela indústria farmacêutica. Não sou eu que estou falando, eu digo isso sempre, mas é ela quem está dizendo. Como meio de controle social de crianças e jovens normais e para consumo de medicação. É mais fácil lidar com um problema médico do que mudar o método de educação da criança. Ela afirma. Gostei, estou lendo palavras dela, para ninguém ficar dizendo que sou eu que estou falando isso o tempo todo e que ninguém concorda comigo. Está aí, gente. É uma realidade. As pessoas estão rotulando todo mundo como hiperativo. Estão rotulando pessoas, crianças normais como hiperativas. Estão dando Ritalina Concerta a crianças com menos de 6 anos de idade, porque na educação infantil elas não param quietas na sala. Olha, ontem eu estava recebendo uma visita na minha sala dentro do instituto, e o colégio, o instituto é dentro do colégio, estava na hora do recreio. Pois bem, nós tivemos que parar, porque as crianças passam pulando para fazer muito barulho numa rampa que liga o colégio ao outro, e fica um inferno de barulho, mas é uma maravilha. Se essas crianças passassem ali quietinhas, sem fazer barulho nenhum, com cuidado para não fazer barulho para os outros, eu ficaria preocupado, ia chamar os médicos, interná-los todos, porque eles deviam estar doentes, com febre. Como é que você quer que uma criança não pule, não brinque, não grite? É normal, gente. Então nós vamos ser professores que queremos uma quietude total em sala de aula, dar aula para quê? Para robô? Não precisa da gente. Criança é assim mesmo. Agora, o exagero, nós temos que estar atentos. Exagero. Mas vamos ver o que é exagero. Tem muitas aulas que eu mesmo dou lá no colégio para as crianças pequenas, 6º ano, por exemplo, que é a 5ª série, e de repente o professor da sala do lado vem reclamar comigo, é óbvio, porque elas estão gritando, esperneando, pulando. Por quê? Porque é natural delas. E a aula levou aquilo, é uma disputa que elas estão fazendo, estão aprendendo. Então eles aprenderam, discutiram e agora em grupos, e agora estão brigando para ver quem é o melhor. Quando a gente acaba aquela aula, fizer uma prova, como eu faço de vez em quando, todo mundo acerta. Agora, quietinhos? Não, se ficar quietinho está doente. Ou então está dormindo. Agora pulando, e aprende sim. A gente não pode exagerar como eu exagero. Não recomendo que nenhum professor faça o que eu faço. Naturalmente, como também o professor Flávio, que foi lá da escola, fazia também, que ele subia em cima da mesa, discursava com os alunos ficavam aplaudindo como se fosse um comício, e quando fazia um teste de história,
todos acertavam tudo. Então, gente, não é para dar Ritalina, nem Concerta, nem porcaria de remédio nenhum para essas crianças. É para entendê-las, para compreendê-las, alcançar, conquistá-las na coletividade, conquistá-las individualmente. Dar Ritalina, dar Concerta, classificar essas crianças como doentes, espera aí, graças a Deus, eu estou lendo, essa pergunta veio de vocês, e eu estou lendo aqui esse artigo que saiu coincidentemente no jornal de hoje, com 2 profissionais, um neurologista e uma pediatra. O neurologista, repetindo o nome dele, Antônio Andrade, professor da UFB da Baiana, e a pediatra Maria Aparecida, que estão dando a mesma opinião que eu sobre esse exagero de se tratar as crianças normais como crianças doentes e dar para elas Ritalina, remédios que podem trazer, podem não, está comprovado aqui por eles, traz problemas seríssimos no desenvolvimento da sua inteligência e até no desenvolvimento motor, no desenvolvimento do crescimento e tudo mais. Esse é o grande problema da indústria farmacêutica voltada de uma maneira errada e nós aceitando tudo de bom grado.